Amém, meus irmãos. Deus vai nos guardar. Chamar agora o pastor que vai nos trazer a mensagem. Muito bem, muito bom cantarmos hinos que falam de termos Deus como o nosso abrigo, nossa segurança, o nosso refúgio. Eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias em o Salmo 28, o nosso devocional de hoje. Nós vamos fazer no Salmo 28. Abra comigo então, você aí na sua casa, no seu lar, e nós aqui, os irmãos, vamos abrir o Salmo 28. Vamos ler, assim diz a palavra de Deus. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém? Vamos orar, nosso Deus, Pai querido, Pai amado. Oramos ao Senhor neste momento, suplicando a Tua graça, a Tua bênção, a Tua direção, para mais esse tempo, este momento que nós estamos juntos, estudando a palavra do Senhor, Pai, vendo essa mensagem bíblica. Nós suplicamos ao Ti, ó Pai, a Tua direção, a Tua graça e bênção. Fala aos nossos corações, fala os corações daqueles que estão ouvindo a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, Salmo de Davi, o Salmo 28. O Salmo começa com direcionando o clamor ao Senhor. Davi inicia dizendo que clamará ao Senhor. A ti clamarei, Senhor. A ti clamarei. O clamor de Davi é a Deus. Assim como deve ser o nosso clamor. Nosso clamor deve ser a Deus, não aos homens, não aos ídolos, não aos deuses falsos, mas ao Senhor. A ti, Senhor, clamarei. É a ti a quem dirijo a minha oração, a minha súplica, o meu clamor. E Davi chama o Senhor de rocha. Rocha minha, a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Deus é a rocha de Davi. Deus é a nossa rocha. Bom, todos nós sabemos o que é a rocha, uma grande rocha. E o que a rocha nos lembra? Um rochedo, uma rocha forte, firme. A rocha é um símbolo de força. Não é algo que pode ser destruído tão facilmente. Não é algo que você esbarra e aquilo quebra, desmorona. Rocha é símbolo de estabilidade, não é algo que é instável. Rocha é símbolo de permanência. Rocha também é símbolo de proteção, como nós cantamos hoje. Deus é o nosso abrigo em meio ao vendaval, ao temporal. Deus é a nossa rocha, a nossa força. Diferente da areia, diferente da lama, que é instável, Deus é a rocha e Deus é firme, permanente e eterno. O nosso Deus é a nossa rocha eterna.
nele nós podemos confiar, nele nós podemos nos refugiar. Então é a Ele que nós clamamos no tempo da angústia, porque sabemos que Ele sempre estará lá para nos socorrer. E nós não recorreremos a Deus e ficaremos inseguros, instáveis, sem saber o que pode acontecer. Não, nós sabemos, nós podemos depositar a nossa fé, construir a nossa casa sobre esta rocha. No tempo da angústia, clamar ao Senhor, pois Ele vai nos dar essa firmeza, essa estabilidade, esta segurança que só Deus pode nos dar. O salmista continua dizendo no versículo 1: não emudeças para comigo, não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. O pedido de Davi é que Deus não fique mudo para com ele, não fique mudo ao clamor dele, mas que Deus responda ao clamor. Caso o Senhor não respondesse, o salmista diz que ele ficaria como os mortos, como ele diz: calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo, ou seja, semelhante aos que são enterrados, ou aos mortos. Eu não quero ficar como os mortos. Muitas vezes Deus faz silêncio às nossas orações, e o clamor de Deus muitas vezes é preocupante para conosco. O clamor de Deus muitas vezes causa em nós pavor. Por que Deus não está respondendo? Oramos e parece que Deus não responde, parece não haver respostas às nossas orações. Por mais que clamemos, oremos ao Senhor, que é a nossa rocha, parece que estamos como os mortos que não ouvem, nada acontece. Muitas vezes Deus faz sim silêncio às nossas orações, e dentre tantos eu quero destacar que há pelo menos dois motivos pelos quais Deus pode fazer silêncio às nossas orações. Deus pode não responder às nossas orações. Deus pode fazer silêncio para as nossas orações, em primeiro lugar, para provar a nossa perseverança nele, para ver se nós vamos continuar clamando até conseguirmos a resposta que nós queremos. Muitas vezes Deus é tardio para responder de propósito, para que a gente continue sendo perseverante e confiante e clamando ao Senhor. Veja o que diz lá em Lucas, capítulo 18, versículo 7. Lucas 18, versículo 7 e também o versículo 8. Lucas 18, 7 e versículo 8 também. Diz assim a palavra de Deus: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nesse contexto é a parábola daquela viúva persistente diante daquele juiz iníquo, e aquele juiz iníquo que não aguentava mais ouvir o clamor daquela viúva, falou: eu vou atender, não é porque eu respeito essa senhora não, essa viúva, mas eu vou atender porque eu não aguento mais ela vindo aqui na minha porta me perturbar, me importunar. Então eu vou responder logo a petição. E aí Jesus faz essa pergunta: ora, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de noite e de dia, ainda que tardio para com eles? Veja, por mais, algumas vezes Deus demora. Sim, nós clamamos noite e dia, noite e dia, noite e dia, e parece que Deus está demorando. Mas veja que Jesus continua dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça, depressa atenderá a oração. Quando nós percebemos, aos nossos olhos, ao nosso ver, Deus demorou para responder as orações, mas diante dos olhos de Deus nós veremos que Deus foi rápido em responder as nossas orações. Deus não demora, Ele tem o tempo certo e preciso para responder às nossas orações. Também nós temos Mateus capítulo 6, versículo 32 e versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 32 e versículo 33. Veja o que Jesus também diz aqui: porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas. Jesus está dizendo que o Pai Celestial sabe das nossas necessidades. Ele conhece as nossas necessidades. Então nós buscamos o seu reino, a sua justiça, e no tempo de Deus Ele vai nos acrescentar a comida, a roupa, o alimento de cada dia. Deus vai nos providenciar. Então nós não precisamos ficar preocupados, ansiosos, mas apenas confiantes que no momento de Deus, no tempo certo, Deus vai responder. Então, Deus demora algumas vezes, Deus faz silêncio, sim, mas é para provar a nossa fé, porque Ele quer que a gente clame um pouquinho mais. Mas a segunda razão, porque muitas vezes Deus faz silêncio às nossas orações, pode ser por causa da iniquidade no coração, contemplando a vaidade, contemplando a iniquidade, sendo desejoso de conseguir aquele pedido, aquele desejo atendido, não para a glória de Deus, mas para a glória de si mesmo, para gastar nos seus próprios prazeres e deleites. Então no Salmo 66, 18, você pode abrir aí para acompanhar a leitura, Salmo 66, 18, a palavra diz assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E a ideia de que Deus não ouve, então se Ele não ouve, Ele não responde. É a mesma coisa, talvez, quando o telefone toca, o celular toca, e você não ouviu o celular tocando. Ontem passei por uma experiência que minha esposa ligou para mim 14 vezes, mas o celular estava no silencioso. Quando eu olhei, tinha 14 chamadas perdidas. Então, eu não respondi porque eu não ouvi. E a mesma coisa, quando ele diz aqui, se eu atender a iniquidade no meu coração, o pecado, a vaidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E quando Deus não ouve, Deus não responde. Mas Davi clama, né? Não te emudeças para comigo, ouça, Senhor, e respondas. E aí ele continua no versículo 2, dizendo: ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Agora o salmista ele começa a se separar, ele está querendo a resposta das suas orações, e nós sabemos, contemplando a vaidade, Deus não nos responde. Então ele fala: olha Deus, me separa dos ímpios, porque ele sabe, andando com os ímpios não vai haver resposta de orações. Praticando, andando na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1, né? Aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, anda conforme o conselho dos ímpios, se detém ali nos caminhos dos pecadores. Ele sabe que se eu continuar neste caminho, Deus não vai me responder. Ou eu tenho comunhão com Deus, ou eu tenho comunhão com os ímpios. Deus, me separa dos ímpios, porque eu quero ser separado para o Senhor. Então ele pede para ser separado dos ímpios e fala sobre, mais como é característico dos salmos, sobre o destino dos ímpios. O que vai acontecer com os ímpios? Ele diz no versículo 3, que os ímpios eles serão arrastados por Deus. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade. Os ímpios eles serão arrastados, eles serão levados como diz no Salmo 1, deixe-me apenas ler aqui, como diz no Salmo 1, diz assim: os ímpios não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Serão levados, serão arrastados, serão levados por Deus para a destruição. Também o versículo 2 fala que os ímpios eles são falsos, hipócritas, falam de paz ao seu próximo, mas possuem maldade nos seus corações, são enganadores. Os ímpios eles possuem más intenções, na boca deles saem coisas boas, amizade e paz, mas internamente eles estão maquinando o mal, estão planejando o mal, enganando para conseguir o benefício próprio para eles. No versículo 4, o salmista fala e pede para que os ímpios
recebam o juízo de Deus. E pede que eles recebam o juízo de Deus na justa medida. Versículo 4: dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa. Ele pede pela justiça de Deus por aqueles que praticam a iniquidade, que recebam a devida recompensa de forma justa, segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus esforços, conforme a obra das suas mãos. Jesus nos ensina que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. E o salmista está expressando a sua fome e sede de justiça. Jesus também nos ensinou que nós devemos orar pelos nossos inimigos, devemos amá-los, devemos orar por eles, bendizer e não maldizer. Mas então nós temos os dois ensinamentos, de justiça e de amor. Assim como Deus é justo, Ele vai punir o pecado, Ele vai punir o pecador. Mas Deus também é amor, e Ele oferece amor, misericórdia, graça, perdão. Então nós copiamos o exemplo do nosso Deus. Nós sim desejamos que a justiça seja feita, que aquele que roubou, ele pague por aquilo que ele roubou, que aquele que matou, que ele pague por aquilo que ele fez. Desejamos a justiça, mas ao mesmo tempo nós desejamos a salvação dos ímpios. Desejamos que eles sejam salvos, se arrependam. Então nós temos esses dois caminhos, né? Esses dois deveres como cristãos, de justiça e de amor. E aí o versículo 5, nós vemos também que os ímpios, eles não atentam às obras do Senhor. Os ímpios, eles não atentam às obras do Senhor. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que Ele os derrubará e não os reedificará. Os ímpios não se importam com Deus, não se importam de ter o conhecimento de Deus, de obedecer a Deus. Os ímpios não se importam com a palavra de Deus. Os ímpios não reconhecem a Deus como Senhor das suas vidas. Os ímpios não possuem temor de Deus diante dos seus olhos, e eles mesmos serão derrubados por Deus. Como eu disse, Deus os ama, Deus oferece perdão, Deus enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, a este mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqueles que não crerem no Filho serão derrubados por Deus, como diz o final do versículo 5, perdão, pois que Ele os derrubará e não os reedificará. Na segunda parte do Salmo, a partir do versículo 6, Davi dá ações de graças a Deus por ouvir as suas súplicas, do versículo 6 até o versículo 8. Bendito seja o Senhor. Então ele para de falar dos ímpios e pedir justiça aos ímpios, e agora ele começa a dar ações de graças e louvar a Deus pelas orações respondidas, pela fé, porque mesmo ainda ele nem fez o clamor, mas bendito seja o Senhor, ele diz, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Então ele está feliz. Então, como diz no versículo 1 e no versículo 2, ele fala: a ti clamarei, Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Versículo 2, ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando a ti levantar as minhas mãos, né? Quando eu levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. E aí versículo 6 ele responde: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Ouviu a voz das minhas súplicas. Deus atendeu, Deus ouviu, e por Deus ter atendido e ouvido, então ele dá ações de graças ao Senhor. Nós nunca devemos esquecer de dar ações de graças ao Senhor pelas orações respondidas. Deus muitas vezes responde as orações. Não apenas receba a bênção feliz e vire as costas para Deus e vá embora. Não seja como aqueles 9 leprosos que receberam a cura da lepra e foram embora. Só um voltou para agradecer. Deus respondeu a oração, por menor que seja. Louve a Deus, dê ações de graças ao Senhor.
Versículo 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. A mente dele está alegre, feliz. Ou seja, Deus ouviu a voz das súplicas, e aí o coração de Davi confiou em Deus, que é a sua força, o seu escudo, a sua rocha. Ele confiou apenas em Deus. Como eu disse, a nossa confiança deve estar apenas em Deus. E ele foi socorrido, e por causa disso seu coração se alegra, salta de prazer. Isso é comunhão com Deus, isso é a alegria da comunhão com Deus. É como se fosse um ciclo que se repete, né? A verdadeira alegria do crente, o crente já tem a alegria da salvação, e a alegria do crente aumenta mais ainda quando ele vive em comunhão com Deus e ele confia em Deus. Quando ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, suplica ao Senhor, e após todo aquele período de batalha, orando ali, combatendo nas orações, Deus responde, e aí o coração dele fica muito alegre, nem tanto pela resposta de oração, que nós vemos aqui que ele não diz qual é o teor, qual é o pedido de oração, ele apenas diz: clamei, fui socorrido. A alegria é saber que Deus ouviu, que Deus respondeu, que Deus é presente na vida dele, que Deus está com ele, que Deus é vivo, é presente, é real, Deus tem comunhão. Isso é o que dá a maior alegria para o crente. Às vezes não é tanto o bem material, ou a saúde, ou aquilo que ele pediu na oração, a alegria do crente. Mas a alegria do crente é saber: eu pedi, Deus respondeu, Deus se fez presente, ouviu. Como é bom isso! Como é bom isso, ter a resposta, é sentir que realmente, é só quem tem a resposta da oração entende o que eu estou dizendo aqui, é ver a mão de Deus, de uma forma invisível, claro, mas é dizer: puxa, é maravilhoso isso, ter as orações respondidas, porque com a oração respondida nós sabemos que Deus se fez presente, Deus me ama, Deus cuida de mim. Quando o coração do crente está confiando em qualquer outro objeto, pessoa, outro Deus com D minúsculo, outro falso Deus, quando o pensamento ou o coração está em qualquer outra coisa que não seja absolutamente em Deus, na sua palavra, em Cristo, sendo crente, ele nunca vai encontrar a paz e a alegria verdadeira que só o Senhor pode dar. Quando diz lá, eu nem estou aqui no meu esboço, mas eu lembrei aqui agora de Pedro falando. Pedro não, quando Paulo diz lá em Filipenses, deixa eu encontrar aqui para os irmãos. Só um momento, já vou encontrar aqui. Ok. Filipenses capítulo 4, que ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas, versículo 6, Filipenses 4, 6. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então é isso: a ti, Senhor, clamarei, rocha minha. Vou clamar, não te emudeças para comigo. É isso, eu vou clamar, eu vou combater nas orações. E quando nós aqui colocamos as nossas petições diante de Deus, aí diz versículo 7, com as orações respondidas, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não dá para explicar essa paz, eu tentei até explicar para os irmãos aqui, não dá para explicar. A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações, vai proteger a mente, vai proteger os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Os pensamentos não ficam divagando, confusos, conturbados, tristes, desesperados, ansiosos, com todos aqueles problemas que acontecem quando nós estamos
instáveis, inseguros. Mas por quê? Porque a nossa segurança, a nossa força, a nossa estabilidade emocional, espiritual está em Deus, que é a nossa rocha. Aí a paz vem, porque você está firme, está seguro, eu não vou cair. A diferença é ficar numa cadeira que tem, digamos, 3 suportes, 3 pernas, você fica ali, não, você sabe, eu estou seguro aqui. E aí o versículo 8 fala, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, eu cuido da minha mente como? Com orações, súplicas e fazendo a minha parte também. A paz de Deus vai inundar meu coração, vai proteger os meus pensamentos? Vai, mas eu também faço a minha parte de procurar pensar naquilo que é puro, honesto, verdadeiro, justo, bom. Voltando lá para o Salmo 28, é isso. A nossa esperança deve estar no lugar certo, e o lugar certo é a rocha eterna que é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Na sequência, nós temos clamor a Deus com confiança e fé, Deus ouve, Deus socorre, a alegria inunda o coração, ações de graças, louvores a Deus com música. E aí eu tenho aquela pergunta, e se oramos e Deus não responde? É a mesma coisa que eu falei no início da pregação. Analise o teu coração. Tem pecado na vida? Tem pecados escondidos, pecados não confessados? Está brincando com pecado ali de vez em quando? Não? Se há pecados que precisam ser confessados, e aí é hora de confessar e deixar e pedir perdão a Deus, crescer em santidade diante do Senhor, voltar a orar, suplicar com fé, até que a resposta chegue, e uma hora a resposta vai chegar. E enquanto a resposta não chega, nós devemos ser perseverantes no Senhor, nos alegrarmos nele, porque Deus é a nossa alegria. E diante das tribulações, nascem as oportunidades de mostrarmos que a nossa alegria está em Deus e não nas circunstâncias. Deus é a rocha, é firme, imutável, e as circunstâncias voláteis. Como o nome já diz, circunstâncias. Um dia está bom, outro dia está ruim, um dia está bom, outro dia está ruim, inseguro, incerto. Um dia você tem muito, outro dia você tem pouco. Um dia você está legal, outro dia você não está legal. Mas em Deus, firme, constante, permanente. Nossa alegria verdadeira, nossa paz, não está no dinheiro, nossa alegria não está na saúde perfeita, nossa alegria não está na família, nos amigos, embora todas essas coisas, sendo sincero em dizer, todas essas coisas nos fazem nos sentir bem, nos trazem conforto, ter bons amigos, ter uma família estável, ter uma estabilidade financeira, tudo isso nos faz sentir bem, óbvio, mas a nossa alegria e nossa esperança não deve estar baseada nestas coisas ou nestas circunstâncias. Nós devemos construir a nossa casa, a nossa vida na rocha, devemos estar alicerçados na rocha, que é Deus, e em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador amado. Versículo 8 diz, o Senhor, veja que é unicamente um, não há outro, não há nada mais, o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. E o salmista termina fazendo uma oração pelo povo de Deus, versículo 9, salva o teu povo, e abençoa a tua herança, e apacenta-os, e exalta-os para sempre. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós recebemos as bênçãos de Deus, queremos que outros recebam dessas bênçãos também. Nós não podemos ser egoístas, de desfrutar do banquete, a ponto de não conseguirmos comer mais, e queremos só aquilo para nós. Quando nós recebemos a bênção de Deus, transbordamos e dizemos, outros precisam sentir, perceber, saber disso aqui que eu estou passando também. E eu vou orar a Deus para que outros sejam abençoados por Ele também. E aí o versículo 9 fala, salva, abençoa, apacenta como um pastor cuida do seu rebanho,
exalta o seu povo. Ele ora pelo povo de Deus. E todas essas petições, salvar, abençoar, apacentar, se concretizam para a igreja de Cristo, através do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo quem salva a igreja, seus escolhidos, seus filhos. É o Senhor quem abençoa a igreja e é o Senhor quem apacenta a igreja. O Senhor é o pastor. O Senhor Jesus Cristo é o bom pastor, é o sumo pastor, é Ele. E nele nós somos salvos, abençoados e apacentados. Que a palavra de Deus fique guardada em nossos corações e que nós nos lembremos que Deus é a nossa rocha e não há nenhum outro. Em nenhum outro há salvação, nenhum outro há segurança, firmeza, estabilidade emocional. É só em Deus a nossa rocha eterna. Nosso Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos e oramos ao Senhor, por mais uma vez podemos estudar a Tua palavra. Que a palavra fique guardada em nossas vidas e nossos corações, para a honra e glória do Senhor, oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos cantar agora mais um hino, irmão Jorge, por favor. Tu és a rocha. Quando fraco sou, sem proteção, tu és meu galardão, escudo meu, esconde-me, Senhor, ao lado teu. Tu és a rocha e fortaleza na tempestade. Eu corro a ti pra me salvar, muitos me falham. Tu és amigo muito fiel, como te amo, a minha rocha. Confio em ti, pra onde vou correr, me esconder, em quem vou confiar e não temer. Quem vê meu coração e meu temor, quem vai me socorrer, senão Senhor? Tu és a rocha e fortaleza na tempestade. Eu corro a ti pra me salvar, muitos me falham. Tu és amigo muito fiel, como te amo, a minha rocha, confio em ti. Amém. Nossa rocha. Muito bem, então para aqueles que estão acompanhando online, eu quero agradecer a você que ficou aí acompanhando e desejar que Deus te abençoe, então, com esses ensinamentos da palavra do Senhor. Vamos nos despedindo por aqui, porque agora nós vamos ter o nosso tempo de oração aqui com a igreja, e você aí com a tua família, em casa, onde você estiver, pode ter também seu tempo de oração, lembrando de orar pela igreja, pelo país, por salvação de almas e assim por diante. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima, domingo pela manhã, às
9h30 da manhã, e à noite às 18h30. Até mais.